passando o líquido aqui, o mosto, o fermentador, e eu vou esquentar a água até 78 graus e vou colocar em cima do restante do malte. Fogo ligado. Tá um cheiro agora muito gostoso, gente, uma delícia. Eu acho que queimei um pouquinho, mas não tem problema se queimou. Mas eu acho que não queimou, não. Não? Acho que não. Acho que faz parte desses tipos de cerveja. E aí, pessoal, bom, agora nós estamos aquecendo a água para fazer a lavagem do grão, tirar mais açúcar dele, né, o possível. E enquanto isso eu vou fazer a avisagem do lúpulo, que eu vou colocar na fervura. Bom, para quem não conhece, lúpulo é uma flor, né, é uma planta trepadeira que cresce em climas frios e precisa de calor, né? E nós usamos apenas a flor dela, e a flor, a fêmea, porque nela tem ácido, né? Ácido não, óleos que nós chamamos, óleos e resinas. E essas resinas vão dar o que para a cerveja? Amargor, principalmente amargor, mas ela também traz sabor e também ela traz aroma, que é o que eu mais gosto, é o aroma da cerveja. Aquele aroma gostoso, cítrico, terroso. Existem diferentes tipos de lúpulos. Cada tipo de cerveja usa um lúpulo diferente. A gente pode fazer 1000 cervejas com vários lúpulos diferentes. Essa receita que eu estou fazendo, eu não inventei, ela já veio. Eu estou fazendo de um modo diferente, eu não estou seguindo passo a passo que a empresa que me vendeu sugeriu. Eu tenho aqui o lúpulo Hallertau, o lúpulo alemão, que é um lúpulo de amargor, né? E eu tenho o lúpulo Sladek, que é um lúpulo da República Tcheca, que é um lúpulo de aroma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pesar esse lúpulo agora e eu vou colocar na fervura, durante a fervura, né? Eu vou colocar 8 gramas no começo da fervura, que a fervura demorou 1 hora. Depois, faltando 30 minutos, eu vou colocar mais 5 gramas do Hallertau, né? Ambos são Hallertais, eu vou colocar, que é para dar um amargor e um sabor. E por último, eu vou colocar o Sladek, que é o lúpulo de aroma, porque a 10 minutos. Porque em 10 minutos a temperatura não acaba com o aroma do lúpulo. Então o cheiro fica bem característico e fica gostoso. Então eu vou pegar, eu vou filmar aqui, tá? Pesar aqui, desculpa. Hallertau. Vou cortar aqui. Eu preciso de 8 gramas. Eu tenho uma balança aqui, é uma balança muito bacana, ela mede gramas, né? E até 10 quilos ela mede. Só o cheiro disso aqui é demais. Sente cheiro. Eu preciso de 8 gramas, então vamos lá. 5 gramas. 6 gramas. 9 gramas. Eu vou colocar mais, eu vou devolver um pouquinho aqui no outro copo. Gramas certinho de Hallertau. Agora eu vou precisar mais de 5 gramas. Bom, o lúpulo aqui já veio pesado, né? 13 quilos, então 5 gramas vai ser o resto do lúpulo aqui. Eu vou deixar separado. Porque esse lúpulo aqui de 8 gramas, como eu disse, vou colocar no início da fervura. E de 5 gramas, eu vou colocar no meio da fervura. Agora o último é o Sladek, eu vou colocar, ele tem 10 gramas, eu vou colocar os 10 gramas tudo de uma vez só. 10 gramas, acontece, 10 gramas no final mesmo da fervura, beleza? Então pessoal, agora eu estou fazendo a lavagem do grão, água 76 graus, para extrair mais açúcar ainda do bagaço. Eu estou tirando aqui aquela jarra e a gente vai continuar. Eu acho que eu vou conseguir uns 17 litros mais ou menos pelo aqui pelo olhômetro. A gente nunca tem realmente 20 litros certinho.
Bom pessoal, eu acabei de fazer a lavagem do grãos, a água está aqui. E agora eu estou fazendo uma nova recirculação, vou fazer por 15 minutos, só para dar uma filtrada de novo na água. E aí eu vou colocar o resto disso aqui dentro do fermentador tampado que eu tampei aqui para evitar qualquer contaminação. E aí a gente vai ferver, vai passar do fermentador para a panela de fervura e vai ferver. E aí que a gente vai colocar o lúpulo e estabilizar qualquer tipo de vida que está dentro do mosto, matar tudo, vai ficar bacana. Bom pessoal, nós estamos agora na parte da fervura, que é outra parte do procedimento. Agora é um pouco mais tranquilo. Bom, a fervura serve para quê? A gente vai fazer ela borbulhar. O mosto está aqui. Nós vamos fazer ele borbulhar. Foi? Fala alto. Eu preciso falar alto. Tu pensa que... Então vai. Oi pessoal, voltamos novamente. Agora estamos com outro processo que é a fervura do mosto. A fervura serve para quê? É para poder matar todo tipo de micro-organismo que está ali na cerveja, parar algumas proteínas que dão gosto desejáveis na cerveja, né? E a fervura dura 1 hora. Só que ela só começa a partir do momento que ela começa a borbulhar. Assim que ela começa a borbulhar, eu vou adicionar os lúpulos de amargor. Meia hora depois eu vou adicionar o lúpulo de amargor, mas que vai dar um sabor a mais na cerveja. Depois, por último, faltando 10 minutos, eu vou colocar mais um lúpulo de aroma e nós vamos deixar. Após a fervura, acabou 1 hora, a gente vai fazer o whirlpool, que é um redemoinho, que é para decantar toda a sujeira para o fundo da cerveja, que vai ficar aqui embaixo. Para esse resto da sujeira não entrar dentro do balde fermentador, que a gente vai fermentar a cerveja. Nós vamos colocar o chiller, que é o que está ali guardado, ele vai esfriar o mosto, né? Por enquanto, nós vamos esperar aqui. Quando começar a borbulhar e eu for adicionar o lúpulo, eu vou fazer uma nova gravação. Bom pessoal, a gente está esquentando aqui o mosto. Ele ainda não borbulhou, mas eu quero te mostrar uma coisa importante. Não é importante, mas é bom avisar que durante a fervura vai mostrar essa espuma. Está vendo essa espuma aqui? E é sempre bom estar tirando ela uma peneira, uma coisa do tipo. Porque na verdade elas são substâncias que acabam morrendo e sobem por cima da cerveja, né? Tipo proteínas que dão um gosto meio indesejável na cerveja, então é sempre bom estar tirando uma peneira para evitar qualquer gosto que venha aparecer na cerveja aí, tá? Então pessoal, vamos borbulhar aqui, já comecei a contar ali, dá 1 minuto. E agora que a gente vai adicionar o lúpulo de amargor, colocando aqui, acho que 10 gramas. O lúpulo vai derreter e vai ficar agora 1 hora ali e o amargor vai ficar na cerveja, né? Daqui agora 30 minutos, faltando 30 minutos, você vai colocar mais lúpulo de amargor ou eartal, vai ficar um cheiro gostoso. Nossa, cheiro é uma delícia. Cheiro gostoso, detalhe. Olha isso. Quer dar um pulinho aqui dentro? E pessoal, terminei a fervura, esperei uns 5 minutos, eu vou fazer o whirlpool, que é um redemoinho para poder decantar toda a proteína, todo o resto da sujeira para o fundo da panela para não entrar. E depois do whirlpool, vou esperar mais uns 15 minutos mais ou menos, aí sim eu vou usar o chiller para esfriar o mosto, beleza? Então, a gente vai fazer um redemoinho aqui. O objetivo como eu disse, fazer decantar tudo que tem aqui, né, que está aqui em cima, a sujeira, né, os resíduos, no fundo da panela. É mais difícil que imaginava. Mas está formando. Bom pessoal, agora eu estou passando o chiller dentro do mosto para esfriar ele.
porque ele está super quente. Aí, o ideal é esfriar abaixo de 26 graus, porque abaixo de 26 graus o período de oxidação é bem menor. O mosto deve estar uma temperatura bem alta, ele está bem quente. Você pode ver que a água gelada está passando para o mosto. E a gente vai fazer isso, esse é o processo de resfriamento do mosto. A gente chama de resfriamento do mosto. E logo depois eu vou passar isso para o fermentador. Agora ela está em 64 graus. Tá baixando a temperatura? Bom, pessoal, finalmente esfriou a 25 graus. Eu estou passando agora o mosto fermentador bem sanitizado. Eu estou deixando essa distância porque ele está areando aqui, criando oxigênio. Porque quando eu for colocar a levedura seca, ela precisa de oxigênio para começar a sua atividade, né? Isso é muito importante. Pessoal, agora eu vou medir um pouco Vou medir um pouco o densímetro aqui, para ver como está a densidade inicial. Porque o que é a densidade inicial? Opa! Acontece. A densidade inicial vai me ajudar a ver a densidade e a quantidade de açúcar que está dentro da minha cerveja. E depois, um pouquinho antes de envasar ela, eu vou tirar a densidade final e assim, com uma conta, eu descubro o teor alcoólico da minha cerveja. 250 ml. Eu tenho a temperatura da minha cerveja tem que estar 20 graus, mas no caso eu acho que não vai estar. Vamos ver. A temperatura está 24 graus. Eu vou esperar um pouquinho mais então. Eu vou esperar para poder chegar a 20 graus, que 20 graus é a temperatura ideal que o densímetro tem que medir. Bom, pessoal, já fiz a aeração do mosto, agora eu vou colocar a levedura seca. Um balde. Eu vou colocar ao redor para não botar muito. Essa levedura vai comer o açúcar, né, a maltose, e transformar isso em álcool. Agora a gente tem que tampar isso aqui. Vou colocar o 70 para pegar um pouquinho. Porque é bem difícil de tampar. Ele dá soco, porque senão não tampa. E por final, vou colocar o warlock, porque o ar vai sair por aqui, só que não vai entrar ar nenhum que contamine a cerveja. Vou colocar ele aqui. Então, o balde está bem fechado. A gente tem que olhar ele aqui para ver que ele está bem fechado. Bom, pessoal, essa é a fase, terminou. Agora vamos começar a fermentação e vamos ver o que vai dar. Teve alguns perrengues, aconteceu algumas coisas, derrubou o malte no chão, o mosto no chão, mas a gente deu um jeito. Fiz as bagunças, mas deu tudo certo. Então vamos ver como vai ficar. A gente vai filmar mais aí na hora do engarrafamento, na hora de fazer o priming, que é um processo posterior. Agora ela vai fermentar durante 9 dias, a 8 graus na geladeira. E daí vai fazer a maturação durante 10 dias a 4 a 3 graus e depois engarrafar na cerveja.